Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui sobre Excel e VBA. Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer um overview, apresentar para vocês essa ferramenta, que é o VBA License, ou VBA License, ou VBA Licenças, enfim, chamem da maneira que vocês preferirem. Ele é um sistema, né, que a ideia é que você tenha aí uma ferramenta nativa, entre aspas, né, no seu próprio Excel, um suplemento onde você vai conseguir gerenciar suas licenças de uma maneira mais simples e eficiente, né? A ideia é que ele se comunique remotamente com a planilha dos seus usuários e você consiga aí de uma maneira online definir prazos de validade, ativar e desativar planilhas, ter aí o controle sobre a quantidade de computadores que estão utilizados, os que estão autorizados a utilizar as suas ferramentas, suas planilhas, seus projetos em VBA, e assim elevando um pouco mais o nível de segurança e exclusividade das suas criações, entendeu? Então assim, se você trabalha com Excel, com VBA, é uma ótima alternativa, assim como para mim, né? Se você quer trabalhar aí com minha metodologia de cobrança via prazo, essa é a ferramenta que vai te ajudar com isso. E eu vou fazer aqui um overview, mostrar como que funciona a ferramenta e como que você faz para ter acesso passo a passo. E até o final desse vídeo eu mostro aí todo o passo de utilização e como que você faz para ter acesso à ferramenta. Eu peço que você assista até o final do vídeo, porque geralmente algumas pessoas que vêm com algumas dúvidas, mais uma vez, eu não estou me queixando de tirar dúvidas com vocês, tá? Deixem suas dúvidas aí no campo de comentários, serve para isso e eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas. Mas às vezes, algumas dúvidas já estão no próprio vídeo, né? Já estão respondidas no próprio vídeo, onde eu mostro, então fica mais fácil de entender. Então tenta me acompanhar até o final do vídeo, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e se ainda assim ficar com uma dúvida, deixe o seu comentário. Se não ficar nenhuma dúvida, deixa aí sua sugestão, seu feedback sobre o vídeo, sobre a ferramenta em si, e eu vou adorar ler e responder também. Já aproveita e deixa o seu like. Se você não gostar até o final do vídeo por alguma razão, você pode ir lá e tirar o like. E se não for inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho vários outros vídeos aqui sobre ferramentas e funcionalidades no VBA que podem ser úteis, né, para você e para as suas criações, para os seus projetos, tá bom? Então vamos lá, cheio de enrolação. Essa é uma ferramenta, ela foi desenvolvida em VBA, porém parte dela não foi desenvolvida em VBA. Eu utilizei aí uma outra linguagem de programação para serviço web, para a gente poder se comunicar remotamente, né, entre o desenvolvedor e o usuário final. Vou mostrar aqui para vocês a ferramenta. Vamos lá, eu vou mostrar passo a passo a instalação. Enfim, quando vocês baixarem a ferramenta, vocês vão receber um arquivo zip, né, igual esse daqui, VBA License 1.0 zip. Tá? Vocês vão descompactar ele clicando com o botão direito. Você pode vir aqui na opção em extrair tudo. Tá? A tua pode estar um pouco diferente se você tiver o Windows 10 ou outra versão do Windows. Beleza, eu vou clicar aqui e vai fazer a extração. Veja que ele fez a extração para uma outra pasta, descompactou. E nessa pasta eu tenho dois arquivos. Eu tenho o arquivo JSON Converter, que a gente vai precisar, e eu vou explicar mais para frente para vocês o porquê, e o VBA License 1.0. Então, beleza, vamos lá. Eu vou instalar esse suplemento VBA License aqui no meu Excel. E aí eu, como desenvolvedor, como criador de planilhas, eu vou poder instalar no meu Office residencial, no meu Office do trabalho, do escritório. Para mim, não terá limites de utilização, né? Poderia utilizar em qualquer computador porque eu sou o desenvolvedor. Diferente da pessoa que vai utilizar a sua planilha. Você, dependendo da quantidade, né, de licenças que você venda para ela, ela vai conseguir utilizar uma quantidade específica de vezes. Vamos lá. Eu vou abrir aqui um Excel, tá? Eu não vou abrir esse arquivo daqui, eu vou abrir um Excel do zero. Beleza. Abri um Excel aqui. E nesse Excel, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em opções. Se você tiver aberto aí e tiver já aparecido a pasta, você vai vir aqui em arquivo, opções. Aqui em opções você vai na guia suplementos, essa penúltima opção aqui. E aqui em suplementos você tem gerenciar suplementos do Excel. Você vai clicar aqui em ir. Aqui
você vai fazer a instalação do seu Visual Basic, né, o seu VBA License. De que forma? Você vai clicar aqui na guia Procurar. Aqui em Procurar, ele automaticamente vai vir para essa pasta. Essa é uma pasta padrão, que quando você instala o Excel na sua máquina, no seu computador, ele cria essa pasta para poder agrupar seus principais suplementos. Eu recomendo que você mantenha nessa pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo daqui, vou copiar ele e vou colocar ele aqui dentro da minha pasta Addings, né, de adicionais aqui, para eu ter tudo junto com os meus outros suplementos, né? Bom, antes de eu ativar ele, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Propriedades, e aqui em Propriedades, você vai ver se ele vai aparecer a informação de segurança aqui no final. Como ele é um arquivo que você vai estar baixando de um outro computador, de um servidor, ele geralmente vem bloqueado por segurança às macros. Então você precisa clicar aqui embaixo em Desbloquear e dar um Aplicar depois disso. Feito isso, ele já vai estar aqui, eu vou clicar nele e vou dar um OK. E aí vai perguntar se eu quero substituí-lo. Sim, quero substituí-lo. Está aqui o meu VBA License, aqui no meus suplementos. Você confere se ele está marcadinho e dá um OK. Se você fez tudo certinho até aqui, você indo lá na guia desenvolvedor, você vai ter acesso a essa informação aqui, esse VBA License. Se você clicar nele, ele vai dar uma mensagem. Essa mensagem é padrão no início, porque ele está dizendo que o token está inválido ou expirado. Ou seja, você não tem um token de desenvolvedor para utilizar a ferramenta ainda. Tá? Eu vou colocar um token meu aqui, que eu cadastrei, FH3H4H. Esse é o meu token de desenvolvedor. Se eu der um refresh aqui, veja que ele aceitou. Então ele retornou para mim aqui uma opção de um cadastro que eu tinha feito anteriormente para fins de teste. Tá? E eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui a ferramenta, como que funciona certinho. Primeiro eu vou mostrar como que você vai preparar o arquivo que você vai vender, tá? Na verdade. Depois eu venho aqui e mostro a ferramenta, como que funciona certinho, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui, vou deixar nesse padrão aqui. Suponhamos que eu queira comercializar essa minha planilha aqui chamada calculadora de preços, tá? Eu deixei ela aqui na mesma pasta para a gente poder ver. Então vou abrir ela aqui. Deixa eu fechar o meu VBA License, ó, habilitar a edição, e aí veja que ele bloqueou aqui para mim, risco de segurança. É para isso que eu pedi para vocês irem lá, clicar com o botão direito do mouse, em propriedades, e aqui ó, a opção. Esse arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger o seu computador. Então você vem aqui desbloquear, aplicar, dá um OK. Tá? Vamos abrir aqui o arquivo de novo. Vamos lá, então eu tenho esse arquivo daqui, para quem assistiu aí algumas aulas atrás, ele é uma calculadora de preço de venda, né, sugerido aqui para vocês, então eu tenho aqui esse arquivo funcional, tá? Porém, suponhamos que eu queira vender esse arquivo, eu queira cobrar uma mensalidade para a pessoa utilizar ele, ou eu queira impedir com que essa pessoa, ela compre meu arquivo e revenda, né? Repasse. Às vezes nem revender, mas queira repassar. Não, eu quero vender. Tem 3 pessoas querendo utilizar minha planilha, eu quero vender 3 vezes. Eu não quero que uma pessoa compre e que repasse para outras 2. Isso é prejudicial para mim como desenvolvedor, para eu que sobrevivo através da venda das minhas criações. Como é que eu faria isso aqui? Tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui de novo em desenvolvedor, no meu VBA License, lembrando que só eu, como desenvolvedor, que vou ter acesso a essa funcionalidade, o usuário não vai ter acesso a essa funcionalidade, eu vou clicar aqui em VBA e veja que eu tenho esse código aqui, ó, esse código aqui do lado. Esse código eu vou copiar ele, então eu cliquei aqui em copiar, eu copiei esse código que está aqui, vou fechar esse arquivo, vou dar um Alt F11 e veja que eu tenho aqui as informações da minha calculadora. Tá? Então tem aqui módulos, funcionalidades dessa minha calculadora aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, vou clicar aqui no meu projeto da calculadora, que é o que eu vou comercializar, e vou criar um módulo, tá? Um módulo novo. Nesse módulo novo eu vou colar aquele código que eu copiei lá do meu VBA License. E a única coisa que eu vou precisar mexer aqui é aqui
nessa primeira linha, onde eu vou colocar o System Name, que seria o nome da minha planilha, o nome do meu projeto em VBA. E aí lembrando que eu colocando esse nome aqui, para essa, por exemplo, para a calculadora aqui de preços, eu preciso lembrar esse nome porque depois quando eu for habilitar os meus compradores, os meus clientes, os meus usuários para usarem essa planilha, eu vou precisar indicar esse nome corretamente, tá bom? Vamos lá, então vou chamar aqui de calculadora mesmo. Enfim, calculadora. Então esse é o primeiro passo. Colei o código aqui num módulo qualquer e chamei de calculadora. Aqui coloquei o nome do meu sistema. O segundo passo, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui e vim em importar arquivo. Importar arquivo, eu vou aqui importar esse arquivo JSON Converter, que está junto com o VBA, né, o VBA License. Eu preciso importar esse JSON Converter aqui para a minha planilha que eu vou comercializar. Então veja que eu importei, ele está aqui, ó. Todo esse código daqui é um módulo que faz basicamente o parseamento, né, sobre o meu JSON. Aqui, para eu extrair informações, né, como a gente está falando de uma aplicação web, né, o VBA ele se comunica com um servidor online, ele retorna esse servidor, essa aplicação, essa API, ela retorna um JSON. E a gente precisa ler esse JSON para extrair as informações que nos interessam. Nesse caso aqui, as informações que nos interessam é a data de validade da planilha, o token, se está ativo, se não está ativo, enfim. Bom, eu vim aqui, baixei esse JSON Converter, importei ele aqui, vou vir em ferramentas, esse é o terceiro passo, referências, e aqui eu preciso habilitar a referência Microsoft Script Runtime, tá? Eu preciso habilitar essa biblioteca porque esse JSON Converter ele só funciona com essa biblioteca. Bom, na teoria aqui eu terminei. O que eu vou fazer agora é vir aqui em ferramentas, propriedades do VBA Project e vou clicar em proteção, bloquear esse projeto para exibição. Tá? Então vou colocar aqui uma senha qualquer e estou bloqueando esse projeto calculadora de preços para exibição, né? Esse código não vai ser exibido para que a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento em VBA não venha aqui e não desfaça a verificação de segurança. Bom, agora a gente fez o processo de importar, ele tem aqui o módulo 2, tem essa verificação, essa validation, que é uma validação de segurança. E aí eu agora, como desenvolvedor, vou definir quando que essa verificação vai ser feita. Então basta eu copiar aqui o nome dessa, que é validation, e aí eu poderia vir aqui no esta pasta de trabalho, ou this workbook, colocar aqui workbook.open, né, e colocar aqui cal validation. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Toda vez que ele abrir a planilha, ele vai validar se essa planilha, se o token está ativo, se o token está correto, se está dentro do prazo de validade, se ele está acessando no computador que ele está autorizado, se é a planilha correta, se não é, e ele vai fazer essa verificação sempre que o usuário abrir a planilha. Ah, Fernando, é só quando abrir a planilha? Não, eu poderia vir aqui, toda vez que ele der o initialize, né, nesse meu formulário, vamos supor, eu posso colocar aqui também, para ele fazer um call validation. Toda vez que ele fazer um procedimento no meu sistema, né, que eu desenvolvi, eu posso colocar para ele validar. Então toda vez aqui ele vai validar para verificar se o usuário está atendendo todos os critérios que eu defini eu como desenvolvedor. Se ele tiver, ele vai deixar o usuário fazer o uso normal da planilha. Se ele não estiver, o usuário não vai conseguir utilizar a planilha será fechada e não armazenará as informações, as funcionalidades, né, os dados. Vamos lá, vou mostrar para vocês então aqui, eu já fiz as alterações aqui, só recapitulando. Primeiro, eu colei o código aqui, nesse código eu alterei o system name aqui que vai ser utilizado nessa constante, então eu defini como calculadora. Eu importei esse JSON Converter, vim aqui em ferramenta referências e habilitei a referência Microsoft Script Runtime, ela pode estar um pouco mais abaixo, está em ordem alfabética aqui, tá? Por fim, eu bloqueei, eu vim aqui em propriedades do VBA, bloqueei, e aí, se você quiser ainda aprimorar mais o seu código, você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, onde você consegue limitar, né, o acesso ao código da sua planilha. Né? Tem vias, formas de você
acessar indevidamente o código, mesmo estando bloqueado com senha, e eu deixo um passo a passo aqui nesse vídeo que está na descrição, que vai deixar vai dificultar ainda mais o processo de acesso a essas informações, tá bom? Bom, feito tudo isso, você tem aí uma planilha já com a validação correta. Então vou fechar aqui, só para a gente fazer o teste, eu vou salvar, fechei. E toda vez que eu abrir a planilha, vejam comigo, planilha de preços, quando o usuário abrir lá, primeiro tem que estar habilitado. Ele vai gerar essa notificação aqui, insira a chave de ativação fornecida na compra do arquivo. Então se eu não digitar nada, veja, eu não digitei nada, não houve a digitação, e aí o arquivo não foi ativado, ele fecha o arquivo, tá? Então se eu não digitar nada, se eu fechar aqui, ele fecha o arquivo e não me deixa acessar a ferramenta, tá? Suponhamos que eu venha aqui e digite qualquer coisa, né? Coloquei aqui qualquer coisa. Dei um OK, ele tenta validar a chave que eu digitei, e ele diz aqui, chave inválida, erro ao consultar os dados. E ele fecha novamente, não me deixa acessar o arquivo, tá? Ou seja, eu preciso ter a senha, o token correto, para conseguir acessar esse arquivo. E aí que vem o nosso sistema, tá? Então aquele arquivo lá, ele está preparado para que eu consiga comercializar. Então vou vir aqui, vou até fazer uma cópia dele aqui para a gente testar posteriormente, deixar uma cópia limpa, não ativada. E aí, deixa eu abrir um Excel aqui novamente. Eu aqui como desenvolvedor, Fernando, vou ter acesso a fazer o cadastro de um usuário para usar aquela ferramenta, aquele sistema. Basta vir aqui em desenvolvedor, VBA License, e veja que eu consigo vir aqui, por exemplo, identificação do usuário. Eu vou vender essa planilha para quem? Para o Fernando, tá? Então estou vendendo essa planilha aqui para o Fernando. Fernando não, vamos colocar aqui, eu vou vender essa planilha aqui para o João. Tá? Qual o sistema que esse João está comprando? E é aqui que entra a parte importante. Lembra que eu alterei lá o System Name? Esse System Name é o nome do sistema, ele precisa aqui estar igual àquele que está salvo lá na planilha. Eu salvei lá como calculadora. Se aqui tiver diferente, o seu usuário ele não vai conseguir ativar a ferramenta. Tá? Então, calculadora. Prazo de validade. Eu posso definir uma validade para o usuário. Então, o usuário ele vai começar a utilizar a partir de hoje, depois que eu der o código para ele, e ele vai funcionar até a data que eu pré-defini aqui. E aí você pode me perguntar, Fernando, eu não quero definir uma data de validade, eu quero que ele tenha acesso vitalício a essa planilha. Beleza, você vai vir aqui e vai colocar 31 de dezembro de 9.999. Né? Eu não coloquei uma opção aqui de não definir uma data de validade, mas você consegue aí cadastrar uma data futura, né, em 9.999, e aí praticamente é um acesso vitalício que você está pré-definindo aqui. O status, você tem duas opções, ativo ou inativo. Então vou deixar esse status como ativo. Nome do computador, você não coloca nada. Esse nome do computador ele vai ser automaticamente preenchido quando o seu usuário lá, João, ele acessar a planilha e colocar a chave correta. Quando ele colocar a chave correta, ele vai estar ativando a licença em um computador. E aí sim você vai conseguir ver em qual computador que ele ativou. Se porventura ele quiser trocar de computador, enfim, você concordar com isso, você vem aqui e consegue editar o nome do computador, consegue apagar para ele poder fazer o login, a ativação novamente num novo computador, tá? Token, ele vai ser gerado depois que você salvar essas informações. Quando eu clicar aqui em salvar, ele vai ser gerado um novo token para você fornecer para esse usuário. Por enquanto, esse token você não preenche nada, né? Você nem consegue preencher. Bom, eram essas informações aqui principais que eu precisava fazer. Eu clico em salvar e veja que ele deu a informação, os dados foram inseridos com sucesso. Se você ver aqui, os dados do João estão aqui, ó. Se eu der um duplo clique aqui, você vai ver que, deixa eu limpar aqui, dar um duplo clique, você vai ver que é João, ele tem acesso ao sistema calculadora e ele tem acesso vitalício, ou poderia definir uma data e cobrar e reativar, reagendar essa data, postergar, toda vez que eu receber o pagamento desse meu usuário, desse meu sistema. Eu posso manter ele ativo ou inativo aqui, e eu tenho o token desse meu usuário. Então, esse é o token que foi gerado. É esse código daqui que eu vou dar para o João, para ele poder fazer acesso à planilha. Tá? Agora a gente vai simular
o João acessando a planilha lá. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, segurar o Alt e apertar para abrir o Excel. Veja que ele vai abrir o Excel, perguntar se eu quero abrir numa nova instância. Eu quero abrir uma nova instância, tá? Vou aqui, calculadora de preços, ok? Então veja aqui, ele pede para eu digitar uma chave. Se eu digito qualquer coisa e dou um OK, ele vai dizer que a chave está inválida e vai fechar o meu arquivo, tá? Vou clicar com o botão direito e tentar mais uma vez. Calculadora de preços. Tá. Só que agora eu vou colocar o código correto, o token do usuário. Então copiei e colei aqui, vou dar um OK. E veja que eu já tenho acesso ao arquivo, ele não me impediu. Eu tenho acesso ao arquivo e consigo acessar normalmente as funcionalidades, tá? Então, ou seja, toda vez que o João ele abrir essa planilha, vou fechar ela aqui, clicar com o botão direito, vir aqui na calculadora de preços, abrir uma nova instância. Toda vez que o João abrir essa planilha aqui no computador dele, vai estar funcionando normal, sem maiores novidades. Agora veja o que acontece se eu vir aqui e mudar o João para inativo, tá? Vou mudar para inativo, vou dar um OK, OK. Se o João for tentar utilizar lá, veja que a chave não está mais ativa. Ele instantaneamente vai dar a comunicação lá para o João quando o João tentar fazer a utilização. Lembra que eu tinha colocado para também toda vez verificar quando ele tentasse abrir a planilha? Então, quando eu tentei abrir o formulário aqui, ele verificou, ele fez a validação e viu que a chave não estava mais ativa e deu essa notificação e vai fechar agora o arquivo, tá? Se eu tentar abrir de novo, vamos lá, calculadora de preços. A chave não está ativa e ele não me deixa mais acessar o arquivo. Então, nesse momento, a ideia é que o João entre em contato comigo, como desenvolvedor da ferramenta, e vai me comunicar que não está conseguindo ter acesso. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que agora aparece aqui o nome Nepomuceno, que é o computador que o João está acessando, tá bom? Vamos lá, então vou reativar aqui a chave do João, vou dar um salvar. Ele reativou. Se eu clicar aqui e vir abrir a calculadora de preços, o João ele volta a ter acesso sem problema nenhum, tá? Então, como dito anteriormente, o João ele tem acesso aqui às informações. Então, se ele estiver aqui sem acesso, com a data de validade, ele não vai conseguir utilizar a ferramenta, tá? Eu posso vir aqui, limitar o acesso dele. Então veja que você consegue ter um ar mais profissional com isso, você consegue controlar melhor, né? Se precaver um pouco melhor em relação à pirataria. E isso de uma maneira bem mais simples, né? Como eu disse, você vai ter acesso a esse painel aqui, onde você vai conseguir fazer essa sua gestão da sua ferramenta, tá? Bom, se você ficou com qualquer dúvida até esse momento aqui do vídeo, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu vou esclarecer. Qualquer sugestão de melhoria da ferramenta também deixe nos comentários e vamos falar sobre adesão, tá? Caso você precise, caso você achou interessante, queira ter essa ferramenta, eu acho que vale super a pena, me ajuda bastante. Eu estou agora disponibilizando para vocês também terem como uma alternativa de licenciamento online. É só entrar em contato no link aqui, vocês vão conseguir baixar a ferramenta e quem tiver interesse é só entrar em contato comigo para que eu disponibilize esse token da API aqui para vocês fazerem uso, tá bom? Eu acredito que eu vou deixar esse token FH3H4H como teste, para que vocês consigam acessar a ferramenta, consigam fazer o teste de utilização e deem, de fato, o feedback de vocês. Porém, quem quiser utilizar profissionalmente essa ferramenta, entre em contato comigo, eu adoraria disponibilizar a ferramenta gratuitamente para vocês, né, desenvolvedores como eu, mas o problema é que eu tenho um custo, né, essa ferramenta ela foi desenvolvida, é uma aplicação web, na verdade, foi desenvolvida uma aplicação web e eu tenho um custo do servidor, né, então eu tenho esse custo mensal e disponibilizando essa ferramenta para vocês, eu acabo tendo um maior fluxo
nesse servidor e também preciso, né, ter maior capacidade de armazenamento dos dados lá no servidor. Consequentemente, os meus custos aumentam, tá? Então, quem tiver interesse aí, o valor, né, para desenvolvedores, eu vou estar cobrando aí o valor de R$ 47,00, R$ 47,90, se não me engano. Eu vou conferir o valor, vou deixar o preço aqui na descrição, R$ 47,90, do valor mensal, né? Seria uma mensalidade para que vocês consigam fazer essa gestão das suas ferramentas, tá? Esse é o valor que eu mais barato que eu consigo chegar para que eu não tenha aí prejuízo, né, financeiro em disponibilizando. Eu não estou cobrando nem pela mão de obra de desenvolver a ferramenta porque eu vou fazer uso, então de qualquer forma eu já iria desenvolver anteriormente, mas na minha opinião vale super a pena, tá? Eu já procurei ferramentas parecidas como essa pela internet e as ferramentas acabam tendo um custo muito alto, né? Cerca de $200, $100, o que é impensável para gente, né, aqui no Brasil, né? Para a grande maioria que está me assistindo. Então é isso, gente. Caso vocês tenham gostado da ferramenta, não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de deixar os seus comentários. Quem não for inscrito, se inscreve, porque eu sempre trago vídeos não só como esses de apresentação de ferramentas, mas eu trago outros vídeos ensinando. E essa é uma ferramenta, um belo exemplo de como eu faço a integração com um banco de dados online externo sem a utilização de drivers, né? Geralmente aí eu mesmo já tenho uma aula aqui que eu ensino a fazer essa conexão com drivers. E aqui eu faço a conexão sem drivers, totalmente remoto, sem precisar instalar softwares de terceiros, utilizando o VBA, e posso ensinar isso numa aula futura, né? Aí deixe seus comentários, quem gostou da ideia, que aí eu tento trazer para vocês visando aí um outro projeto, tá bom? Era isso que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham curtido e aguardem aí, espero vocês na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.